Oi, gente linda, tudo bem? Hoje eu quero contar um pouquinho da minha história para você e inspirar seu coração a viver os sonhos de Deus para sua vida. Sim, é possível viver os sonhos de Deus e eu vou te contar tudo. Tudo começou na minha infância. Eu sempre fui muito apaixonada com música. Eu tenho certeza que isso veio do meu pai. E não é à toa, gente, que eu uso o sobrenome dele. O Rosa veio do meu papai, que sempre foi músico e muito apaixonado, e ele me ensinou a ser também muito apaixonado com a música, né? E aí, desde criança, eu lembro dele pegando o violão, nos ensaios da igreja, eu sempre estava lá com ele. Eu lembro de uma vez, eu acho que eu tinha uns 3 aninhos, olha como que isso me marcou. Ele me deu o microfone, eu coloquei na minha mão, só que eu estava com tanta vergonha que eu não consegui cantar, mas eu amava aquele ambiente. Eu lembro de dias que ele ia ensaiar, porque ele tocava guitarra, teclado, cuidava do louvor da igreja. E ele tinha uma bicicleta, a gente tinha uma bicicleta, e ele ia para os ensaios, né, que geralmente eu era na igreja ou na casa de alguém, e eu pedia para eu ir com ele. Eu lembro até hoje, ele colocava nos ombros a guitarrinha dele, e eu sentava, né, na garupa da bicicleta, e ele colocava a pedaleira em cima ali das minhas perninhas e a gente ia. E era uma festa, eu amava. E eu confesso que aquilo ia queimando no meu coração, né? Eu muito criança, ainda não entendia muitas coisas, mas a nossa essência, ela aponta para o propósito de Deus. Olha que lindo. E aí eu me lembro que aos meus 12 anos eu comecei a me soltar mais. E foi num coral de juniores da igreja que as pessoas descobriram que eu cantava e que as pessoas gostavam de me ouvir cantar. Mas eu confesso que a timidez ainda pegava pesado comigo, eu era muito travada, muito tímida, e isso me impedia até mesmo de conversar com as pessoas. Gente, olha que loucura. Eu sempre fui muito simpática, eu acho que isso que me ajudava, mas eu só sabia falar um oi com você assim, e eu tinha que programar, ensaiar para eu conversar com você, de tão tímida que eu era, né? E ali eu percebi que eu comecei a amar ainda mais a música, entrei para a orquestra da igreja, fiz uma prova, estudei música, né, teoria musical de uma forma muito básica. Peguei um clarinete, um instrumento de sopro muito legal, e eu me escondi ali. Por quê? Porque era muito fácil, ali eu estava fazendo uma coisa que eu amava, que era a música, e eu não precisava conversar com ninguém, não precisava me comunicar, eu só ficaria quietinha ali, tocando o instrumento. Será que você está se identificando com isso? Pois é. E eu lembro até hoje, gente, um dia que a gente foi ministrar e o coral ia cantar e nós da orquestra iríamos tocar. E aí eles começaram, né, a gente começou a ministrar a música Aclame ao Senhor. E eu lembro que o coro daquela música começou a queimar no meu coração de uma forma tão grande que eu queria deixar o instrumento para ir lá cantar com o coral. E foi a partir daquele dia que eu fiz a minha inscrição para o coral e eu percebi de fato que o Senhor tinha muito mais para mim através do canto, né? E aí eu fiz, gente, a minha audição. Eu lembro que eu cantei aquela música, eu acho que foi Aclame ao Senhor mesmo, né? Aquele pedacinho, incomparáveis são as tuas promessas para mim. E aquilo borbulhou no meu coração e entrei para o coral da igreja, comecei a cantar. E aí se passaram alguns anos, com os meus 14 anos, queimava no meu coração o desejo de ser missionária, gente. Olha que lindo. Eu era uma menina totalmente envolvida na obra do Senhor, muito apaixonada por Jesus. E eu acordava e dormia pensando em Jesus, em falar de Jesus, em fazer a obra, em dizer para as pessoas que Jesus é o amor da nossa vida. E o Senhor disse para mim, filha, ainda não é o tempo. E aquilo me doeu muito, porque eu de fato queria fazer aquilo. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um tempo para tudo. E de fato hoje eu reconheço que aquela menina não ia dar conta de todo esse processo sozinha, né? E passaram anos e eu comecei a me desenvolver ainda mais na música, no relacionamento com as pessoas, no ensino. Eu casei, fiz pedagogia e mergulhei mesmo nesse oceano, mas aquela chama nunca se apagou no meu coração, porque eu fui recebendo muitas promessas de Deus, muitas coisas foram queimando no meu coração. E eu lembro dos trabalhos que eu passei, né? Eu sempre disse, Senhor, eu vou ser uma missionária aqui. E eu fazia momentos de oração na faculdade,
eu tinha ali um grupo de oração, né? Eram os cultos do aniversário de Cristo. Era segunda, quarta e sexta, no momento dos intervalos. E eu sempre falei, Senhor, por onde eu for, vai ser o meu campo missionário. E isso queimava muito no meu coração. E em todos os lugares que eu passava, eu falava assim, Jesus, eu não esqueci das tuas promessas. E eu nunca vou apagar aquilo que está no meu coração. E eu lembro que em 2018 eu recebi uma proposta de trabalho maravilhosa. Inicialmente, muito simples, mas que me traria uma carreira. E foi uma proposta da nossa querida médica e amiga, pastora, tudo, Lucimária, né? A Lu, como carinhosamente a chamamos. E eu iniciei e falei, Senhor, essa é a minha missão, eu vou fazer com todo o meu coração para Ti. E eu lembro que eu disse 2 palavras para ela, eu falei, Lu, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu ainda vou ser sua sócia. E a segunda coisa é que vai chegar um tempo que o Senhor vai me chamar para o ministério e eu vou sair daqui, eu vou abrir mão de tudo. E chegamos em 2022 e esse tempo chegou na minha vida. Passaram-se 16 anos, gente. Daquela menina apaixonada por Jesus. É o mesmo fogo que queima, mas as bagagens realmente são mais consolidadas nele, sabe? E eu me emociono porque eu sempre lutava contra esse sentimento. Às vezes eu pensava assim, gente, eu acho que isso tudo é coisa da minha cabeça, esse amor que eu tenho pela obra, esse amor que eu tenho pelas pessoas, pela música, em levar o evangelho. Eu acho que o Senhor quer me usar aqui mesmo no meu trabalho, por que não? E eu mal sabia que o Senhor estava me preparando para viver tudo isso. Em 2018 isso aconteceu, esse convite maravilhoso. Em 2019, gente, eu ganhei um concurso, um festival de música aqui na minha cidade. E nesse mesmo ano eu descobri que eu estava grávida. Infelizmente eu perdi meu neném. E eu creio que também um dia eu vou contar especificadamente para vocês desse processo lindo que o Senhor fez. E em 2019 eu descobri uma fenda também nas minhas pregas vocais, olha que loucura. E aí eu tive que ficar quase um ano afastada da música e foi aí que eu comecei a mergulhar num relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor. E o Senhor me disse, filha, nunca vai ser sobre os seus talentos, sempre vai ser sobre a minha presença na sua vida. E foi ali, nesses 3 anos, 2019, 20, 21 e 22, né? Quase 4 anos, na verdade, que eu fui mergulhada e escondida em Deus. E hoje o Senhor me pediu, Ele falou, filha, lembra das promessas? Agora é tempo de você abrir mão do seu trabalho para viver para mim. E hoje eu entendo, gente, porque às vezes a gente fala assim, mas eu abro mão de tudo, eu vou viver os sonhos de Deus, vou fazer tudo acontecer. Mas às vezes você ainda não tem nada para abrir mão, como em 2014 eu não tinha nada, quando eu tinha 14 anos eu não tinha nada para abrir mão, né? Eu só tinha minha vida para Ele. E aos 2022, com 30 anos, uma carreira bem sucedida, ia usufruir do melhor momento ali da minha posição na empresa como sócia e gestora, o Senhor me pede, filha, abre mão de tudo, eu não quero mais você envolvida com os business dessa terra, mas eu quero você envolvida com um propósito eterno, que são pessoas. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês e dizendo que Deus, Ele nos chama para viver algo novo e viver algo novo nele, viver os sonhos dele. Quantas vezes as minhas amigas sabem disso, que eu sempre disse, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos de Deus. Eu não quero viver a vontade permissiva de Deus, mas eu quero viver a vontade soberana. E o mesmo fogo, aquela mesma paixão que eu tinha dos meus 14 anos, queima ainda mais depois de 16 anos. Então, eu queria deixar isso para você compartilhar, para evidenciar a glória de Deus, para inspirar o seu coração, dizer, não abra mão das promessas do Senhor, viva a sua essência. A sua essência, ela vai apontar para o propósito de Deus para a sua vida. Mas entre a essência e o propósito e as promessas, tem aí os processos de Deus. Não são fáceis, são desafiadores, mas tem muita recompensa de Deus. E eu tenho vivido isso e experimentado isso de uma forma muito linda, né? E uma frase que eu recebi esses dias que impactou meu coração é que o simples com Deus vira extraordinário. Então não tenha medo de viver o simples, não tenha medo de voltar à sua essência, porque aí
vai ser revelada a glória de Deus na sua vida. Então é isso, gente, ó. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe.